positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multi-Unesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Boa noite, galerinha. Boa noite. Mais um Superação com o Peregrino, Guga Zanata. Tudo bem? Show de bola. Tomara que esteja tudo certinho com vocês. Tudo show de bola. Hoje, uma sexta-feira gostosa. O clima tá mais ameno, tá mais tranquilinho, não tá tão quente, quanto segunda-feira. Mas estamos aí. Estamos finalizando o ano e creio que essa vai ser a chave de ouro para a gente fechar o ano legal, certo? Nós temos um convidado super especial, meu colega de trabalho, logo eu vou estar mostrando para vocês aí quem é que está comigo, certo? Mas estamos no Portal Nações, o nosso estúdio aqui pertinho de você, na palma da sua mão. Curta o nosso canal, compartilha, se inscreva, receba as notificações de toda a nossa programação, certo? De segunda a sexta, ao vivo das 7 horas em diante, certo? O Instagram do portal, @portalnações, lá você tem várias informações a respeito do programa Acha Aqui, de outros programas que nós temos aqui no estúdio, além das informações até do aplicativo que você pode baixar e usufruir aí, ouvir 24 horas por dia as músicas que no aplicativo a gente libera, beleza? Além do mais, o Superação tem também um canal próprio. Superação com o Peregrino também tem um canal no YouTube. Beleza? Então, inscrevam-se lá. Todas as nossas gravações ao vivo vão para lá e ficam no nosso canal. Certo, Andrew? É isso aí. Esse é o nosso mês aí. O Andrew está com a gente. Beleza? Então, clique no sininho, compartilhe, se inscreva, dê aquele like para a gente estar sempre fazendo uma entrevista legal, sempre trazendo inovações aqui a respeito de superação, tanto superando desafios aí financeiros, desafios com relação a alguma doença, desafio com relação a algum exercício, emagrecimento. Então, sempre junto com vocês. Valeu? Pois bem, os nossos apoiadores são a Zanata Tech, empresa que produz os produtos de limpeza pesada, aí, o limpa-telha, o limpa-obras, o hidrofugante, certo? E eles também têm uma equipe para levar esse produto e fazer a limpeza na empresa de vocês, na casa de vocês, se vocês querem limpar o telhado, chamem o Rodolfo, que ele está sempre de prontidão, beleza? Também temos Farben Tintas. A Farben é a empresa oficial, a tinta oficial da Porsche Cup. E pensou tintas, pensou Farben. Isso sem sombra de dúvida. Beleza? Temos a empresa Farben, tem várias tintas, tanto automotiva, moveleira, entre outros produtos referentes a tintas, certo? Então, pensou tintas, pensou Farben. Valeu? Pois bem, galera, hoje nós temos um cara que ele é professor de línguas, professor de português, professor de espanhol, ele dá aula em vários colégios aí, na nossa região, e também trabalha com algo interessante, não só a educação, o conhecimento, mas ele também traz alegria para nós, certo? É o profissional, show de bola,
Ricardo Shakira. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem certinho? Como é que tá, Guga? Massa, maravilha. Obrigado pelo convite, tá? Demais. De bola. Toda sexta-feira eu vinha o link, eu falo, mas um dia eu vou estar lá. Com certeza, é isso aí. É isso aí. Mas brigadão, fico muito feliz de estar aqui e é muito legal. Se comunicar é importante. É verdade. Em todas as esferas. Então eu quero dominar o mundo. É isso mesmo. Bom, eu estive contigo aí na sexta-feira passada, até Certo. por sinal, a gente estava conversando com outro colega, né, que é o colega Jorge, que estava com a gente ficou 1h30, e o Márcio, que é o proprietário da rádio, Guga, tu quer estender mais? Assim, gente, eu tenho compromisso, o Ricardo tá lá no stand-up, eu tenho que ir lá ver ele. Depois de um dia que o Brasil foi eliminado e a Meu Argentina Deus. classificou, tinha que salvar o dia de alguma forma. Pois é, de alguma forma... Alguma alegria naquele dia tinha que ter. Pois é. E aí, nisso, cara, eu digo, não, 1h30, legal, o Jorge, me desculpa, tal, estamos indo para lá e foi fechado com chave de ouro também, muito legal. Foi divertido pra caramba, a gente até comeu um hambúrguerzinho e tal, e tomamos um traguinho lá e curtimos a noite com diversão, com sorriso, maravilha. Bom, além do mais, creio que os pais estão assistindo, né, os pais dos nossos alunos que você seleciona para eles, e seria legal tu contar um pouquinho da tua história, né, da onde que tu veio, como é que tu chegou a se tornar professor e tal. Fale-me um pouquinho aí a respeito. Muito bem, eu venho de uma cidadezinha muito pequena, chamada São João do Sul, lá pertinho do Rio Grande do Sul. Por 20 quilômetros eu me escapei. E aí eu vim para Criciúma para fazer faculdade aos 17, né? E ainda desencontrado, né? Então, assim, numa fase, numa época que hoje a gente estimula os nossos alunos a fazerem o Enem, todos fazem o Enem, a maioria, boa parte deles aí vai ingressar ao terminar o ensino médio, vai ingressar na universidade. É um plano, digamos assim, já esperado, né? Na minha cidade, em 2003, quando eu terminei o ensino médio, não era um plano esperado para a maioria, era para uma minoria. Então a gente não tinha assim, muito bem esse direcionamento, né, de saber qual universidade ingressar, e eu estava extremamente perdido. Então eu vim, mas foi bom de certa forma, porque eu fiz um semestre de uma engenharia. Eu vim para cá para fazer uma engenharia, vim morar aqui porque o curso de engenharia que eu fui fazer era de manhã e não tinha nenhum tipo de ônibus, de van que viesse pela manhã. Teria se fosse à noite, né? Quando eu mudei para o curso de letras, que era noturno, para hoje ser o professor de português e espanhol que eu sou, eu já estava trabalhando, já estava mais estabilizado aqui, aí Sim. eu resolvi ficar. Então, assim, por um errinho de cálculo, ainda bem que eu não me tornei engenheiro, porque foi um erro de cálculo, eu não era bom nisso. Por um errinho de cálculo, eu vim morar aqui, né? Se eu tivesse feito letras, num primeiro momento, já de cara, eu teria, de repente, vindo de ônibus e voltado todos os dias. De repente, não teria me motivado a vir morar aqui e não estaria fazendo tudo que eu faço hoje, que é muito legal, assim. A partir do momento que eu pisei em Criciúma, primeira semana que eu vim morar aqui, eu pensei, não, eu tenho que fazer hoje todo o esforço para não voltar, porque eu adoro a minha cidade, assim, eu vou para lá sempre, mas as oportunidades que eu consegui construir aqui, né, e elas foram muito interessantes, assim. Então hoje, né, trabalho em duas escolas maravilhosas, que é o Colégio Sedup, que eu sou efetivo no estado, o Colégio Leme como uma escola privada, que extremamente realizado e é legal demais, assim. Então, eu sou formado em letras pela Unesc, sou mestre em educação pela Unesc e já há 4 anos no Sedup e 10 anos de Leme já. Que legal. 10 anos. 10 aninhos lá. Show de bola, show de bola. Bom, e assim, como começou o stand-up comedy? Porque, pô, tu é um professor, tu leciona tal, aí fica um negócio meio sério, né? De português, coisa, né? Escrever bastante no quadro e ver os cadernos da galera e, olha, aqui tá errado, vamos escrever bem, vamos escrever, vamos ler. Como é que foi essa situação, hein? Então, olha que loucura. Como a vida ela é uma roda gigante e ela é maluca, assim. Eu não lembro exatamente em qual ano do ensino fundamental eu estava, tá?
Fundamental 1, segundo, terceiro ano, não sei. Pequenininho, 7, 8, 10 anos, sei lá. E a professora perguntou no caderno, né, o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu escrevi no caderno. E eu escrevi que eu queria ser comediante. De molequinho, assim. E eu lembro, não lembro de ter escrito, eu não lembro de ter resolvido, mas eu lembro do meu pai olhando no meu caderno e ele olhou assim, comediante, e ele riu. E eu pensei, é um bom começo. Já consegui. Não sei qual foi a mensagem que ele quis passar ali, mas o que é legal assim, é que ele não falou, olha, ser artista é difícil, é trabalhoso, não dá dinheiro, esquece isso, vai fazer outra coisa. Em nenhum momento assim, ele achou aquilo engraçado, assim. E então assim, a comédia eu era um moleque, sei lá, de 7, 8 anos, 9 anos, que no almoço de domingo de família contava piada pesada, piada com palavrão, aquelas piadas clássicas assim de português com meus tios. Então assim, eu sempre tinha uma piada nova na manga para contar para todo mundo. Eu era viciado. Livro do Costinha, livro do Ari Toledo, de moleque, assim. Lia tudo, assim. Então eu achava aquilo espetacular. Chico Anísio, toda a galera clássica no Brasil, eu consumia aquilo tudo, assim. Eu adorava. E aí, esse sonho meio que ele ficou anestesiado por um tempo. Mas eu sempre fui exibido. Eu sempre fui metido. Sempre. Teatro de escola, né? Daí passei por um bom tempo. Aí hoje é uma coisa estacionada, mas tenho vontade de voltar. Passei por muito tempo, anos, declamando poesia gaúcha em palcos de rodeio. Hoje, quem olha para mim, nem parece. Não, hoje não parece mais, mas eu adorava e gosto demais. É uma coisa que eu tenho que voltar, inclusive, que me faz falta. Então, sempre fui meio metido, assim. E aí, mas me faltava um pouco do talento desse humorista clássico, do imitador, do cara do personagem, do cara que faz voz, do cara que se veste. Eu não tinha esse perfil. Aí, quando eu comecei a ver os primeiros caras, há 20 anos, 15, 20 anos, fazendo stand-up no Brasil, eu pensei, isso eu consigo fazer. Isso eu sou capaz de fazer. E eu tinha muita vontade de fazer. Muita. E aí mas só que faltava uma cena, faltava um contexto para eu poder fazer. Fiz curso de teatro lá pelo 2015, por aí. Lá eu escrevi meus primeiros textos, apresentei internamente. Já era um embrião ali. Até que daí a gente agora começou a construir a própria cena. Não existia, mas agora está existindo, porque a gente está fazendo. A gente mesmo negocia com os bares, troca uma ideia, vende o produto e vai fazendo, assim. Então, é um negócio espetacular. Durante um tempo, sei lá, eu dou aula desde 2008. Então, de 2008 até 2019, né, eu fiz da aula o meu palco. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? A sala de aula vai para o palco e o palco vem para a sala de aula. As duas coisas acontecem, né? Então, às vezes eu estou dando aula e surge faço uma piada em cima de um contexto de sala de aula. Dali eu já pensei, tem que anotar isso aqui e posso levar para o palco. Aí, e aí acontece uma situação engraçada em sala de aula. Essa situação vai para o palco. Então, tudo é diálogo. Quantas vezes, Guga, assim, eu ouvi de um aluno perguntando assim, professor, mas tu é engraçado, cara. Já pensou em fazer stand-up? Eu digo, já pensei. Já pensei, mas me falta um lugar. E aí a gente... Então, parece que aconteceu rápido, mas não aconteceu rápido, assim. Então, finalzinho de 2019, esse sonho voltou a bater a minha porta quando eu descobri em Florianópolis que existe um comedy club. Lá, um clube só de comédia, um bar que só funciona comédia. E eles abrem portas para novos comediantes. Então eu consegui ir lá, primeiramente, fazer algumas apresentações nessa noite de comediantes, né, iniciantes e tal. Consegui fazer algumas 2 vezes lá. E descobri alguém que estava começando a fazer essa negociação de produção, de shows aqui. Tudo meio que ao mesmo tempo, assim. Então, entre o final de 2019 e o começo de 2020, até março, que começou a pandemia ali, eu fiz umas 5, 6 apresentações, tudo meio rápido, assim. Então parece que foi rápido, mas não foi. Já tinha muito tempo de caminho que eu tinha vontade de fazer, tinha coisas escritas, e aí mas 2019 para 20 que a coisa realmente está acontecendo, assim. Não, e a gente vê de fora, a gente pensa assim, poxa vida, o cara nem parece que caminhou muito, né? Ou nem parece que escreveu, parece que vem assim do cotidiano e já encaixa ali e tal. É algo que... Tem gente que fica decepcionada quando descobre que não é um improviso.
Aham. Tem gente que fica assim, pensando que eu tô roubando. Parece que, tipo assim, aí é fácil, né? Escreve tudo, decora tudo. Não, o cara bom é o cara que vai lá e faz de qualquer jeito. E muito pelo contrário. Né? Existe um preparo Sim. de escreve, arruma, corrige, volta, leva pro palco, decora, leva pro palco, testa. Essa aqui não funcionou, eu vou tirar. Essa aqui funcionou muito bem, eu vou ampliar. Então tem todo um trabalho. Né? Porque como é uma coisa muito de contar histórias e observação do que tem no cotidiano, que tem ao meu redor, parece que é muito simples. Parece que vem do nada. Parece que eu cheguei no palco e disse, hoje eu vou falar sobre tal coisa. E chego lá e vai. E não é bem assim, né? Não é bem assim. E assim, tem que ter muita carta na manga. Porque não é uma simples música que tu vai tocar e a galera vai curtir. Às vezes tu tira uma situação da manga que, sei lá, a galera não curte. E aí tu tem que analisar, né? Tu tem que ser rápido, tu tem que ter muita coisa escrita, Sim. muita coisa na mente, pra na hora tu... Opa, o pessoal não curtiu, vou partir pra outra. Aí eu vou falar com as pedagogas lá. Sim. E aí, naquele dia deu, né? Mas a dose de improviso, uma parcelinha pequena, ela existe. Sabe, o comediante ele tem que saber no palco também jogar com a plateia, né? Quando eu falei, uma galera fez um barulho, assim, tudo pedagoga, aí já fiz uma brincadeirinha em cima. Sim. Então tem essa dose de improviso, sim, de saber brincar com o que é oferecido e até também de entender. Já cheguei para uma apresentação pensando, eu já levo um roteiro pronto, assim. Eu trabalho sempre em blocos, né? Um texto sobre isso aqui, meu texto sobre isso aqui, meu texto sobre isso aqui. Aí eu levo eu vou fazer esse show aqui com esses 4 textos, essas 4 situações. E chega lá e olhar para a plateia antes do show e perceber, acho que esse texto aqui, esse bloco não vai funcionar pelo que eu estou percebendo da plateia aqui. Então eu vou jogar esse outro aqui. E aí, esse tipo de jogo de cintura, né, que é importante ter. E o timing também meu Deus do céu, cara. O timing é essencial. Porque a comédia, ela é extremamente subjetiva. Se comparar um filme, por exemplo. Né? Qualquer história dramática, ela vai funcionar, ela vai tocar todo mundo que assistir. Mais ou menos, mas assim, mesmo que ela não seja tão bem escrita ou tão bem atuada, mas a mensagem é sempre passada, ela diz sempre alguma coisa. Então, assim, não foi tão bem executada a história, mas me fez emocionar em certos momentos. A comédia, ela vai muito do pessoal. Do que o Guga ri. Né? Então, assim, e também tem aquela questão, o limite entre o bom gosto e o pastelão, o meio bobão, que também é muito legal e tem gente que gosta pra caramba. Ela é muito mais sutil. Ela é muito mais sutil. Então, o primeiro show que eu fiz, que a minha mãe assistiu, eu pensei, esse é o show mais difícil que eu vou fazer. Porque minha mãe não ri de nada. Meu Deus do céu. E a responsabilidade é muito grande. Meu pai é o contrário, né? Meu pai e eu, a gente, de moleque, assistia vídeo cacetado no domingo, o cara tropeçava, a gente chorava de rir, minha mãe assim, isso aí é tudo forjado. Quem que vai estar com uma câmera filmando a pessoa nesse momento? Ninguém ia estar filmando. Meu Deus do céu. Para de estragar o nosso lance, né? O nosso lance aqui. Não importa se estava filmando ou não, importa se ele está rindo porque o cara caiu. Então, assim, às vezes pode se tornar um grande desafio. Porque o que faz um rir não faz o outro. Entendeu? Então tem esse lance aí também da temática em si, saber o que pode funcionar em cada contexto. Sim. E olha, cara, tu já até falou, né, alguma situaçãozinha a respeito de levar algumas coisas da aula para o palco, de levar alguma coisa do palco para a aula, até mesmo alguma situação, né, alguma piada referente a alguma matéria, né, alguma coisa, tu brincar, né? Sim. E isso é comum, é tranquilo. Porém, né, no palco tu pode soltar algumas coisas a mais. Né? Tu pode brincar com algum palavrão, alguma coisa, claro, dependendo, né, do local. Dependendo do local, Se tiver alguma criança, alguma coisa, é meio complicado. Sim. Mas se o pai levou num local onde só tem adulto,
Na última sexta-feira tinha uma menininha. Eu percebi na metade do show, tá? Não tinha visto que tinha uma criança ali. E eu falando muito palavrão e tal. Mas os pais também estavam curtindo. Aí quando eu olhei assim, tem uma criança aqui. Os pais, não, mas ela não repete, pode estar tudo certo. Eu falei, então tá bom. Daí essa falta. Irresponsabilidade sua, né? Bem nessa. Porque a culpa não é minha. Mas a questão do palavrão, como eu falei, assim, toda essa questão do que é relativo, do que é subjetivo, do que é engraçado ou não. Então, assim, tudo vai de perfil de cada comediante. Assim, eu falo palavrão no palco? Falo. Mas tem um contexto. Às vezes o palavrão não pode ser eu faço uma piada, ela não tem graça. Aí eu vou lá e largo um palavrão totalmente gratuito só pra gerar a graça que a piada não gerou. Aí é um problema. Quando tu fica ancorado a isso. Mas dentro do contexto e tudo mais, daí tá tudo certo. Até porque as pessoas, às vezes, agora falando como professor de português, né? As pessoas, às vezes, elas criam uma atmosfera em torno do palavrão que ele nem tem. Né? A carga de ofensa vai da maneira, não da palavra em si. Então, assim, a gente às vezes até subestima também o aluno, o adolescente, com o que falar, o que não falar, e eles já estão sabendo mais do que a gente, às vezes. É verdade. Então estão ligados. Sai da sala já falando um monte. Eita, nós, e aí? Sim. Eu posso falar um palavrão aqui? Pode. Dentro do contexto de piada? Pode. Eu tenho um texto sobre isso. Já vou falar, então. Eu tenho um texto sobre isso. Eu falo sobre uma questão de fazer uma reforma na língua portuguesa. Tem um monte de palavra empoeirada que está lá no dicionário e ninguém usa, e tem um monte de palavra importante do dia a dia e que não está no dicionário. Então, se eu proponho uma reforma da língua portuguesa. Na minha reforma, Guga, o pra caralho seria um advérbio de intensidade. Intensidade. O advérbio de intensidade. Porque, olha só, vai na minha. Se tu liga pro amigo teu convidando ele para sair, ele fala assim, Guga, não vai dar hoje, eu tô muito cansado. Tu insiste. Tu chama de frouxo. É sexta-feira, pô, para de frescura, seu mandado. Tu insiste. Você fala assim, Guga, não posso, tô cansado pra caralho. Fala, boa noite. Tu desliga na hora. Porque o cansaço, ele tá muito mais intenso no pra caralho. Ele é muito mais... Nem fudendo seria um advérbio de negação. Negação, não. Eu não vou. Aí tu continua insistindo. Né? Um nem fudendo bem aplicado, ele acaba com todas as discussões. Acima de um nem fudendo, só o soco pra resolver. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que falar. Tem que ser dito, entendeu? E daí não ofende ninguém. Não ofende ninguém. Bom, e aí, assim, ó, o que aconteceu, né, que durante essas aulas em si, algo mais formal, e o stand-up comedy mais informal, né? E aí surgiu uma certa doença aí em si. Como é que foi a reação? E o que realmente aconteceu? O que foi? O que apareceu aí? Então, esse 2022 foi maluco, hein? O 2020 foi doido com a pandemia, 2021 e quando eu pensei assim, não, agora... Sossegou. Agora sossegamos, tá todo mundo vacinado. Tem casos de Covid, mas é bem menos. Quando dá, a gente tá vacinado, tem mais ferramenta para lutar. Agora, esse ano vai ser para botar a casa em ordem e ficar tudo resolvido. E aí, deixa eu ver mais ou menos aí, agosto, meados de agosto, por aí. Um dia, do nada, assim, eu olho pro meu saco. Posso falar saco? Pode. Já falei nem fudendo, então posso falar saco, né? E aí eu percebo que um dos testículos está mais inchado. Tava desproporcional. Eu pensei, tô com 36 anos, não vai mais crescer, né? Se fosse para crescer, eu queria que crescesse outra coisa. Mas vamos falar a real. Aí tava meio descompassado, assim. Eu falei, não tá certo isso aqui. E aí eu falei pra minha esposa, assim, só, tá normal isso aqui? Não tá normal, né? Você acha que não tá normal, não. E aí eu tava saindo pra dar aula, assim, ela ia ficar em casa à tarde, eu falei, marca um médico pra mim, pelo plano e tal, marca um clínico geral, porque geralmente especialista demora muito, né? Sim. Então, assim, marca um clínico geral que geralmente sai mais rápido, só pra... De repente vai lá e olha e fala assim, tá é uma inflamação, toma um Cataflã e vai seguir a tua vida, né? Bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Aí marcou com uma médica. Daí eu assim, ai. Já vamos, né? Que é uma idiotice, né?
O homem fica, vou mostrar pra médica. Ela é profissional, né? Aí ela deu uma olhadinha assim e tal, pesou aqui na mão, deu uma balanceada e falou assim, vai fazer um ultrassom e dependendo do resultado do ultrassom tem que olhar um especialista. Aí deu uma alteração no ultrassom que o médico do ultrassom colocou que poderia ser essa alteração poderia ser uma inflamação ou algo relacionado à parte de tumor. Aham. Aí, quando a médica olhou, ela falou assim, vai no especialista. Mas eu tava assim, eu tenho um grande amigo meu que é médico, ele falava, não, aí no teu caso aí é inflamação, tá tudo certo, o inchaço é pequeno, não tá sentindo dor, não tá sentindo incômodo, isso aí vai dar tudo certo. Aí fui no especialista. Quando cheguei no especialista, ele não deu nem, assim, não preparou um terreno, mas ele parecia um coice de porco, curto e certeiro, Meu peito. Deus. Sim, é um tumor. É um tumor e nós vamos ter que tirar. Nossa. Assim, não é um tumor, vamos ter que tirar, mas vai dar tudo certo, porque tu tem duas. Eu falei, por enquanto eu tenho duas. Daqui a um tempo não vai ser mais assim, doutor. Mas por enquanto sim. E aí, mas isso, olha, mas a tua vida vai seguir normalmente. O inchaço aqui, ele é pequeno. Então, assim, ele me pediu para fazer alguns exames, assim, tudo muito rápido, assim, muito rápido. Ele já me pediu um exame que ele chama de indicadores tumorais. Para ver, para indicar se tem tumor ou não tem e o grau de complexidade. Uhum. E já pediu um monte de exame que eu percebi que era pré-operatório. Glicose, um monte de coisa. Daí eu fiz todos esses exames ali e esse do indicador tumoral, ele deu uma alteração muito pequena. Guga, o exame de indicador de tumor de testículo é o mesmo que é feito para saber se a mulher está grávida. Nossa. A alteração que dá para o homem indica é uma proteína. Essa proteína alterada na mulher é gravidez. Eu pensei, tô grávido. E aí, mas de tudo, meu Deus. Não tem como ser diferente. E aí a alteração foi pequena. Aí o médico foi me acalmando e falou assim, olha, tem tudo para ser algo benigno, que tu vai tirar e vai seguir normal, não vai precisar fazer mais nada e vai ficar tudo tranquilo e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, então. Ele falou, a gente vai, né? Daí teve uma pergunta bem interessante que ele me fez, ele perguntou se eu queria colocar uma prótese por estética. Por estética. Quer botar uma prótese por uma questão estética? Eu falei, sou casado, né, doutor? Estética, mas estou num momento desse. Botar uma bolinha de gude dentro do meu saco, não dá. Aí eu falei, não vai ficar assim mesmo e tal. E hoje, não botei a prótese. E aí o lado esquerdo, né, que é o lado que foi tirado, parece o antebraço da avó. Sabe quando tu pega na pele aqui do antebraço da vovó, que tá a mesma textura, a mesmíssima textura. Tá igualzinho. Aí eu fiz a cirurgia simples. Tudo é a questão da cabeça da gente. A gente fica preocupado. Uhum. A gente fica ansioso, nervoso. Para o médico é uma terça-feira qualquer, é um dia ali e tal, e é tudo certo. Assim. Então, foi uma cirurgia muito simples. Né? Então, eu fui para lá 2 horas da tarde, às 9 horas da noite eu estava em casa já. Então, ele deu 2 remédios para dor, eu tomei por um dia. Uhum. E depois não tomei mais. Não precisei mais tomar remédio para dor depois de um dia. No hospital eu tomei morfina, foi muito legal. Nossa, que delícia. Já tomasse morfina? Eu não. Que pena. não, tomara que não precise, lógico, porque não vai. Se for só por recreação, aí seria legal. Não espero que não precise tomar por uma cirurgia, por nada disso. Mas foi uma sensação bem interessante, assim, para novas experiências, né? Mas depois disso, tomei dipirona um dia e meio ali, parei de tomar, não senti mais dor. Fiquei 15 dias em casa, assim, para cicatrizar, para me sentir bem e tal. Mas a cirurgia em si foi muito tranquila, assim. Foi bem sossegado. Aí, 15 dias depois, iria sair o resultado da biópsia. E ali que foi o grande lance, assim, porque eu fui pra lá pra ouvir dele assim, ó, olha só, é benigno, cara. Pô, parabéns, aí segue a tua vida, vai com Deus, aí sucesso e tal, né? Tomara que acerte a aerodinâmica, tá meio pendendo pro lado assim, pesou pra um lado. Disse, vai acertar aqui, vai seguir a tua vida. E aí eu cheguei lá e falou, eu não vou lembrar o nome técnico. Ele falou o nome técnico, né? Eu não sei o que, tal.
Deu sim, tá, então quer dizer que é benigno, então, doutor? Ele não é um câncer. É maligno, é um câncer. E, nossa, tudo que eu tinha conseguido ir bem, eu fui bem, assim, não me senti mal, não fiquei triste, não fiquei, assim... depressivo? Nada. Quando ele deu a primeira notícia e quando foi... Eu fiquei nervoso com a cirurgia, né? Tinha um sedativo e tal, né? Fica uma certa preocupação com a cirurgia, né? É simples, mas é uma cirurgia. Mas, assim, ele desde o momento... Ele sempre falou que ia tirar e ia ficar tudo bem. Aí, a partir do momento que ele falou, era um câncer, mas tava só ali. A gente tirou e tá tudo bem. E tu só vai lá refazer o exame lá, esse da proteína e tal, tu vai refazer para ver se ele zerou. Se ele zerou, tá tudo certo, mas ao que tudo indica, tá tudo bem. Só que daí, como na primeira conversa, antes da cirurgia, ele falou, vai tirar e vai ficar tudo bem, agora ele falou de novo, mas daí agora já minha cabeça foi pra loucura, né? Então, assim, e pediu uma tomografia também, para ver se estava espalhado por algum lugar nas redondezas ali, né? Então, assim, a proteína saiu rapidinho. Tipo, algumas horas o resultado saiu zerado. Falei, opa, beleza. Mas a tomografia demorou 48 horas. Foram 48 horas que eu fiquei... assim, fiquei muito tenso, assim. Mas daí deu tudo certo. Ficou tudo certo. Tava só ali, né? Tirou ali, jogou pro cachorro. Né? Porque o câncer em si, ainda mais o maligno, ele tende a se espalhar aquelas raízes, sim, as metástases, né? Sim. E aí tem uma coisa... cara. E aí vem, assim... na minha condição de professor, né? Tu te ausenta 15 dias, tu nunca falta. Aí tu te ausenta 15 dias, a molecada fica enlouquecida. O que aconteceu, né? O que aconteceu com o professor e tal. Aí quando eu volto, todo mundo perguntando, né? Professor, o que aconteceu contigo e tal. E aí eu fiz questão de contar tudo. Porque eu poderia dizer, eu fiz uma cirurgia, uma questão pessoal, mas tá tudo bem. E poderia, né? É uma questão... E estaria tudo certo também. Sim. Né? Se alguém resolvesse... na mesma situação que eu dizer, eu não vou contar porque é uma questão pessoal minha, eu não me sinto confortável em falar, também tá tudo certo. Sim. Mas eu fiz questão de falar, porque o homem, ele é meio desleixado com a própria saúde. O homem é desleixado, ele sente alguma coisa, não, isso aí vai passar, toma um remédio por conta própria, e vai procrastinando, e vai deixando. Eu faço piada fiz e faço, estou fazendo aqui, com o ocorrido. Sim. Porque é da minha natureza. Mas, às vezes, o homem, como instituição, ele faz essa piada sem se cuidar. Né, isso aí é um exame de próstata. Faz piada com o exame de próstata e não vai fazer. Né? Não sei o quê, eu vou acabar gostando, vou pedir pro médico pagar o jantar. Que são piadas saudáveis se tu vai lá fazer. Se tu vai lá fazer e depois faz piada, eu vou procurar um médico lá de Forquilinha, um alemão com o dedo bem grosso, sei lá. Mas vai fazer, mas vai fazer. Sim. Isso, beleza, pode fazer a piada, não tem problema nenhum. Mas o homem, ele procrastina a própria saúde. Então eu fiz questão de falar porque eu consegui detectar no estágio inicial. Porque eu dei atenção. E tava só inchado e eu fui atrás. Se eu fico deixando pra frente porque não estava doendo, porque não sei, sabe-se lá que poderia espalhar, poderia ser uma coisa muito mais grave, poderia ser algo mais complexo de curar. Assim, eu curei só com a cirurgia, né? E tava só ali, tudo ficou tranquilo. Fiz questão de contar para todo mundo que estava ao meu redor e que me perguntou. Você falando a respeito disso me remeteu o tempo da minha faculdade em Tubarão, onde eu tive um professor de redes, tá? Ele estava ensinando... Baiano, né? Ele estava ensinando o Cisco. Não é. Não, é rede tecnológica, né? Não. Sim. Eu sei, mas enfim. Comediante a fogo. Mas aí o que acontece? Ele falou tudo o que aconteceu no exame de próstata dele. E ele citava igualzinho, assim, ó, como tu falou e tu brincou e tu faz comédia disso, ele não é comediante. Sim. Mas ele tirava sarro disso, ele brincava, falava, tal. E isso me marcou bastante, porque de fato, nós homens, eu vou fazer esse negócio, não, eu sou homem, eu sou macho, tal, não sei o quê, e no final das contas morre com uma situação dessa. Bom, quantas pessoas
né? Quantas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse feito o exame periódico certinho, se tivesse se cuidado. Qualquer coisinha, uma verruguinha a mais aqui que poderia ter ido lá no médico ver. As mulheres são muito mais evoluídas que a gente nesse sentido. Muito mais. Surgiu uma coisinha, ela já vai correndo ver na hora. É. E aí se cuida e tal. E aí, ó, uma coisa que eu aprendi demais, assim, com tudo isso, assim, a saber que a gente também tá de passagem, mas essa passagem pode ser bem mais longa, né? Ela pode ser bem e com mais qualidade. E sabendo assim que era um tumor maligno, né? Qual foi o procedimento? Certo. Depois que tirou, tal. Né? Todo esse acompanhamento, né, era um urologista, né? Sim. O especialista que eu procurei, que fez a própria cirurgia e tudo foi com o urologista. E aí ele falou, olha, quando saiu toda a tomografia, o resultado, ele falou assim, olha, tá tudo certo, tá limpinho, tu tá sem câncer, tu tá curado. Tudo que eu poderia fazer foi feito. Né? Da cirurgia para trás, tá tudo perfeito. Daqui para frente, o que tu tem que fazer? Tu tem que procurar um oncologista. Daí, ele que vai te acompanhar para o futuro. Né? Para ter um acompanhamento, continuar fazendo os exames periódicos. Ele que vai te dar esse direcionamento. Aí eu procurei um oncologista, aí ele também confirmou a mesma coisa. Assim, olha, olhou todos os exames, assim, ó, daqui para trás, tu fez tudo certo. Tudo que precisava ser feito, já foi perfeito, foi um sucesso, tudo certo. O que tu vai fazer daqui para frente? Tu tem duas opções. Tu tá curado, e tu pode não fazer mais nada, e não tem câncer, tá tudo certo, e tu vai ficar vindo aqui de 6 em 6 meses, depois de um tempo, uma vez por ano e tal, e vai refazer os exames, porque tem uma taxa, uma porcentagem de retorno, pode voltar. Hoje essa taxa é de 5%. Tem 5% de chance de voltar. Se voltar, o que vai acontecer? A taxa de cura ainda é muito alta. Ainda ela pode voltar e é extremamente curável. Com quimioterapia e tal. Uma quimio pesada, trabalhosa, perder cabelo, de ficar em isolamento em casa, aquela quimio clássica que todo mundo já viu um parente, alguém fazer. E tal. Pode passar a vida inteira e nunca voltar. Ou passar por isso. Mas é altamente curável ainda. Ou tu pode, a tua segunda possibilidade é tu fazer 2 sessões de quimioterapia agora, 2 sessões leves, com efeito colateral sim, mas bem mais brando, só 2 sessões, e nós vamos praticamente aí zerar essa taxa. Né? Se hoje ela é baixa, ela vai ser 0. A gente não fala que é 0 porque, né, estatisticamente, mas ela vai ser praticamente zerada com 2 sessões. Uma, tipo assim, vamos marcar para agora, nessa sexta, daqui 3 semanas a outra. E essa é a segunda opção. Daí eu falei, eu vou fazer a segunda opção, claro. Né? Daí ele foi bem assim, de me deixar decidir. Né? Ele foi bem imparcial. Mas a partir do momento que eu falei assim, não, vou fazer as 2 sessões. Ele falou, olha, a decisão mais acertada. Depois que eu decidi né? Porque ele falou, tu tá com 36 anos. Né? A tua expectativa de vida ela ainda é alta. De repente, se fosse uma pessoa com mais idade, de repente, para que passar por efeito colateral, quimioterapia, para que passar por esse desconforto se vai, de repente, viver mais 5, 10 anos, sei lá. Agora, tu vai viver mais, não sei, 40, sei lá, 50 anos, e vai ter muito tempo para esse câncer voltar, né? Então, antes era agora e fica tudo certo. Aí eu já fiz essas 2 sessões, já tudo finalizado, tudo terminado. E é muito desconfortável? Se essa é a leve, Nossa, eu jamais gostaria de saber como é que é a pesada. Pesada. Nossa. Foi. Mas assim, né, foi assim, foi só enjoo, mas foi um enjoo bem desconfortável. Tive que pegar atestado, fiquei alguns dias sem trabalhar, né, incomodei o Guga, teve que ir lá aplicar atividade no meu lugar, mas assim, foi um enjoo bem severo, de não ter vontade de comer, de ficar fraco. Mas o medicamento, como é que ele é? Tu ingere uma cápsula? É uma injeção? Ele é um soro. É um soro. Um soro de 2 horas e meia. E na hora tu já sente? Já dá mal? Eles dão um soro antes da quimioterapia, um soro com remédio para enjoo antes.
Eles já te dão um soro com remédio para enjoo já antes da própria químio. Aí depois tu faz o soro da químio e já sai de lá com uma série de procedimentos. É tipo comprar um Maré a turbo. Dá uma manutenção gigantesca. Meu Deus. Tu Nossa. sai de lá com uma série de diretrizes, de regrinhas pra tu viver a tua vida nas próximas semanas, assim. Meu Deus do céu. Saí de lá com acho que uma receita com 9 remédios. Isso que a minha era leve, né? Aham. Saí com 3 remédios para enjoo, um remédio, assim, pro trato intestinal, um para o caso de soltar, um para o caso de trancar, Uhum. aí tipo um flúor, assim, um enxaguante bucal, caso aparecer afta, mas o que... protetor solar, não podia sair de casa sem protetor solar. Então, assim, uma questão que, de maneira geral, ele baixa a imunidade, né? Então, tu cuida as coisas relacionadas à imunidade. Afta, a pele, né? Nossa, então, algumas coisas assim. Sim. Meu Deus do céu, cara. Então, um dos remédios para enjoo, antes do enjoo aparecer, já sai tomando. Uhum. Né? Então, assim, nas 2 ocasiões, eu fiz numa sexta-feira à tarde, eu passei o final de semana bem, e na segunda-feira veio a paulada. Uhum. Aí na segunda-feira eu acordava ruim já, enjoado e tal. E esse enjoo durava aí uns 4 dias. Então assim, Nossa, mãe do céu. um enjoo... Viagem longa essa aí. Sim, sim. Aí depois de passar do enjoo, ele era mais assim... era pra ser um cansaço, assim. Senti um cansaço. Mas era assim, um cansaço que se eu tô aqui sentado, eu não sinto nada. Eu subo um lance de escada, já dá né? Mais do que um lance de escada poderia proporcionar numa situação normal. Aham. O teu fôlego está nos 70%, 80%, mais ou menos assim, da capacidade. Depois da primeira semana. Foi isso que eu passei. O médico falou, depois da segunda sessão, ele falou, olha, pode ser que caia o cabelo agora. Não caiu. Beleza. Bom, o Felipe Torquato comentou aqui, eu poderia ficar parecido com ele. Não fiquei. Não fiquei. Mas e aí é isso. Né? Mas não acabou não acontecendo. Que bom, né? Que bom. Já não sou dos mais bonitos, então sem cabelo. Andrew, nós temos alguns comentários aí. Alguém já tá com a gente? Oh, maravilha. Vamos ver então. Vamos ver a galerinha já com a gente aqui. Vamos lá. A Ângela tá sempre comigo. A Ângela, Parceira. Parceiraça. Boa noite, Google, colega de trabalho, Ricardo. Massa. Uau! Ricardo, aqui eu não falo. Dá uma palhinha aí. A Ângela prometendo para ir ao show e não vai. É? Ela promete, chega ali, não. Aí hoje ela pediu uma palhinha, já falei Teve alguns shows teus que foi assim, meio de semana. E Sim. pra mim é extremamente Pra complicado. todo mundo, Pra mim. Eu né? moro na roça, cara. Aí é difícil. Mas eu vou porque me pagam, daí eu vou de qualquer forma. Beleza. A Maria Luísa, uns coraçõezinhos, beleza, show de bola. Olha, até o Ricardo tá aí, ó. Ricardo Sombrio. Oi, Ricardo, hoje é assim. Já abri aqui pra ficar vendo. Legal. Oiê, grande Ricardo, um abraço. Ó, o Roberto já veio com a gente, já falou da inspiração dele também, show de bola. Dá um grande abraço aí pro Mano aí, cara, valeu. O Mano comprou um bonezinho meu. Maria Luísa, essa coisa, né? Show de bola. O Felipe Torquato, deu ovo pro cachorro. É coisa, né? Felipe de novo, ó. Santo da casa faz milagre, sim. 2 exemplos hoje. Beleza, cara. Obrigado. Nossa. Parabéns, colegas. Show de bola. O Lucas 156. Boa noite a todos. Mande salve para 352. Salve! Grande 352. Do ano passado? 352. Não, 352 agora. De agora? Tá, de agora. 352. A Eterna 352, ele tá finalizando, né? Finalizando para ficar... Não podemos dar o resultado do conselho ainda. Não, ainda não. Eduardo Viola. Santa Luzia ligado, parabéns. Legal. Obrigado por estarem com a gente aí, Santa Luzia. Show de bola. Show de bola mesmo. Ângela, novamente, ó. Vim pra Pizzaria Cid, tô escutando. Silvana tá aqui, manda um abraço. Legal. E não convida a gente. Nós vamos aí depois. Não. Eu tô de dieta. Não posso. Eu que devia falar isso, né? Mas eu mirei no teu exemplo e não perdi tanto, mas já perdi 10 quilos agora. Show de bola, Sim. cara. Show de bola. Tá caminhando e tudo? Tô fazendo academia. Depois eu faço um apanhado dessa parte também que dialoga com a outra. Massa.
O professor Williams aqui, ó. Grande Gustavo, grande Ricardo. Obrigado, valeu. Show de bola. Nós estamos no último show, né, Guga? Não, nós fomos no último show. Ele tava comigo. A bronca é que lá tinha muito mosquito. A gente tava brigando com Um mosquito. SBP no vaso de planta. A gente tava do lado do SBP. A gente pegava e jogava na poltrona preta lá e... Vai, morre. Mas ninguém... Não, eles estavam tudo ali. Dona Rosane Sombrio. Minha mãe. Superação, filho guerreiro. Show de bola. Beijão, mãe. Massa, que bom que tá ligado com a gente. Legal. Estive lá hoje à tarde, fui lá, dei uma passadinha na São João do Sul. Aí já tinha mandado o link no grupo da família e tal. Aí deu uma reforçadinha que ia estar aqui hoje à noite. Ela disse que ela já deixou guardadinho, botou o lembrete pra assistir. Então ela tá assistindo agora. Massa. E quando você foi lá em casa, algum tempão atrás, Opa. ela tava também? Eles Eu foram? não tenho certeza se ela chegou aí lá. Eu não me recordo. Mas um grande abraço. Grande abraço. Obrigado por estar com a gente. Tomei uns caipiras de acerola lá. Não esqueço nunca. Nossa, coisa linda. É verdade. Pô, acerola a gente tem bastante. Acerola, pitanga. Cara, a gente tem... Até agora a gente plantou uns negócios diferentes. Graviola. Opa, plantou um negócio diferente. É. Isso aí pode ser muito mal interpretado. Não, Pode ser mal interpretado demais, hein? meu Deus do céu. É tudo natureba. Entendi. Meu Deus. Importante. Não, a graviola, fruta do conde, manga que ainda não veio, mas o pé tá bonito. Então tem algumas coisas assim que são algumas frutas, né? Certo, frutas. Nada de ervas. Nada só de frutas, ervas. Só frutas. Certo. Beleza, então. E aí, me conta agora esse negócio aí Do emagrecimento. do emagrecimento. Olha como certo, eu fiquei pensando muito em relação a tudo que aconteceu em 2022 e ver o quanto que eu aprendi com tudo que aconteceu, o quanto que foi simbólico a ordem das coisas. E muito maluco, assim. Eu não sou uma pessoa das mais crentes, assim, sabe? Mas tento, pelo menos, entender o significado das coisas para que tenha um aprendizado. Né? Pelo menos isso, assim. E eu sempre tive um certo problema com peso e tal, né? Nunca assim, uma grande obesidade e tal, mas é que sempre fui o gordinho, sempre o gordinho engraçado, engraçado, desde moleque. Pequenininho, sempre fui gordinho e tal. Na adolescência, o cara dá aquela esticada, aí o cara espalha, né? Aí eu espalhei o peso na adolescência. E aí depois, né, a vida adulta ali, quando dá aquela pausa no metabolismo, aí eu sempre fiquei num intervalo de peso ali. 100, aí eu ficava com 100 e ficava preocupado. Aí perdi uns 10, 15 quilos, ficava feliz. Aí a cabeça não mudava nada. Daí ia lá e ganhava os outros 15 de novo. Voltava a 100. Ficava sempre assim. Ia para o nutricionista, fazer uma dieta, baixava. Aí foi ficando mais difícil, né? Aí, quando passou da fase dos 30, foi ficando mais difícil perder esses 15 quilinhos, essa janela aí. Aí, nesse ano, 2022, eu recorri a algo que me fez muito mal. Eu comprei umas cápsulas que se diziam naturais, né? Tava tudo natural, aí é diurético, acelera metabolismo, ajuda não sei o que, e eu tive eu não sei ainda exatamente o que me deu, tá? Mexeu com tudo. Eu tava tendo insônia, não conseguia dormir, acelerava o coração, a mão gelava, suava frio. Nossa. Assim, mexeu tudo, assim. E aí eu conversei com uma professora de biologia, colega minha, lá do Colégio Leme, e ela falou assim, para com isso agora. Tu não toma mais. Porque quando um medicamento diz que a bula dele é totalmente natural, ele não precisa ser testado pela Anvisa. Então eles podem colocar qualquer coisa ali dentro, mesmo que não está ali, dito que não está ali, né? E aí pode ter qualquer coisa aí, tem remédios neurológicos, psiquiátricos que mexem com o apetite, como um efeito colateral. Só que é um remédio para uma depressão ou para uma outra coisa, que não era uma coisa que eu precisava. Só que ele tinha esse efeito colateral. Então bota essas coisas ali. Então eu parei de tomar. Parei de tomar numa noite ali, não vou tomar mais. Beleza. No outro dia acordei para dar aula, mas eu ainda estava naquele efeito, naquela loucura ali. E aí, não sei o que foi. Se eu ter recebido essa bronca e ter lido coisas a respeito,
desses medicamentos, de várias empresas que foram cortadas pela Anvisa, foram denunciadas, enfim, comecei a ler a respeito e aí comecei a ficar preocupado, junto com a fraqueza de ter ficado uns dias me alimentando mal, porque não tem como ser natural, eu não tinha vontade de comer. Eu comia, tipo assim, porque eu me lembrava que tem que comer. Zero apetite, assim. Então, assim, fraco por ter comido mal, preocupado, não sei se foi uma crise de pânico ou uma baixa de pressão, não sei, tudo misturado. Eu estava dando aula, começou a visão ficar embaçada, ficar turva, e aí eu fiquei fraco, eu achei que ia desmaiar. Dali eu fui direto para a Unimed, aí tomei soro e coisa arada para passar os efeitos e tal. O médico falou assim, olha, tu nunca mais faz isso, nunca mais. Eu levei um cagaço tão grande. Essa professora de biologia, ela disse que testou assim, a pupila, ela disse que eu estava entrando em estado de choque. Nossa. Aí dali eu falei assim, não, eu vou ter que fazer as coisas de uma outra forma. Eu vou ter que fazer algo a médio e longo prazo. Aí eu fui no endocrinologista, ele me encaminhou para nutricionista e para psicólogo. E voltei para academia. Então toda essa força-tarefa, né, de comer direito, né, e tá me auxiliando. Mas por que as coisas se encaixam? Assim, isso aqui é muito legal, assim, muito interessante. Eu tinha essa bronca do natural aí que me fez ir parar na Unimed, foi lá para junho. Foi lá para junho, assim. Aí passou aquela situação ali e tal, levei esse susto, né? E eu pensei, não, eu vou fazer as coisas direito agora. Vou a médico, vou a nutricionista, vou a psicólogo, vou fazer uma reeducação alimentar direito. Marquei o endocrinologista. Como eu tinha falado antes, marcar especialista pelo plano de saúde muitas vezes demora. Então eu marquei em junho e eu consegui data para final de agosto. E eu ia para o endocrinologista pensando em emagrecer, única e exclusivamente. Quando eu tive a consulta com ele, já tinha descoberto toda essa função e a primeira consulta com o endocrinologista foi um dia antes da cirurgia. Nossa. Então tudo isso me serviu para me preparar fisicamente para tudo. Então, assim, a dieta ela não serviu só para emagrecer. A dieta, até a minha amiga que está ouvindo ficou falando para mim quando eu fui, tu vai parar com a dieta, né? Porque a quimioterapia vai baixar a tua imunidade, a dieta junto, vai ser muita coisa para tu lidar. Vai ficar mais fraco, muita coisa para lidar. E a nutricionista falou, muito pelo contrário. A dieta tá te fazendo ficar forte, porque tu não tá comendo menos, tá comendo melhor. Tá comendo direito. E então, assim, quando eu fui fazer a primeira sessão, a enfermeira da clínica falou, tu tem que comer muita salada, tem que comer muita fruta. Eu falei, tá tudo certo. Eu tô fazendo uma dieta e tô justamente comendo melhor. Tu tem que tomar muita água. Eu tô tomando 3 litros de água por dia porque a nutricionista mandou. Então, assim, tudo encaixou para eu passar por tudo isso da forma mais assertiva e mais tranquila possível, assim. Nossa, então, que legal, cara. E aquilo que para mim era para ser de médio a longo prazo, que eu não estava com nenhuma pressa de emagrecer. A nutricionista falou assim, olha, o importante agora para ti é criar uma rotina de botar coisas no teu dia a dia que tu não comia. A quantidade está aqui. Se tu conseguir comer essa quantidade que está aqui, melhor. Se tu sentir falta, come um pouquinho a mais. Mas o importante é que tu coma isso aqui que eu estou te dizendo. Sim. A quantidade pode ser um pouco a mais se tu te sentir falta. E então, assim, eu estava tranquilo para dizer, vou perdendo devagarinho, com calma, para me habituando a uma reeducação alimentar mesmo. Sim. Eu já perdi 10 quilos em 3 meses. Então, legal. Foi até muito mais do que eu imaginei que eu ia conseguir. Então, tá demais, assim, tá demais. E sem passar trabalho, porque muitas vezes eu fazia uma dieta, ficava fraco, ficava assim, com a dieta baixava a imunidade. Saía uma herpes na boca, saía não sei o que, ficava ruim. E agora não. Então, assim, tá tudo muito certo. Que legal, assim. Então, foi um aprendizado muito grande para eu saber assim, olha, eu não posso mais levar a vida do mesmo jeito que eu levei até agora. Lógico que eu vou continuar bebendo uma cerveja, lógico que eu vou comer um X de vez em quando e tal, mas não do mesmo jeito. Então, assim, foi um aprendizado para dizer, olha, tá cedo e tu pode fazer diferente. Tá cedo. Ainda tá cedo. Tu pode dar uma revertida. Não que eu fosse um maluco do álcool, mas, assim, sempre passei uma vida de 36 anos acima do peso. Sempre estive acima do peso.
Não muito, mas sim, mas sempre acima do peso. Então, já tive um colesterol um pouco alto, já tive muito novo, 20 e poucos anos, o colesterol alto. Não é o certo, né? Aham. Então, foi legal demais, assim. Um aprendizado muito bom. Não, é interessante, porque eu fui o contrário. Na verdade, eu era gordinho, né? Sempre fui gordinho, mas sempre fazia exercício, sempre surfava, tal, né? Até, eu comecei a surfar aos 12 anos de idade. E sempre pegava ondinha, sempre curtia, brincava, andava de bike, corria, tal, tudo mais. Aí o que acontece? Depois que eu me casei e tive filho, eu parei. Então, aos 25 anos, eu tinha parado arte marcial, tinha parado surf, que a minha esposa não gosta de praia. Eu disse, não vou pra praia, vamos ficar, né, cuidando dos baixinhos. Cara, dali eu fui engordando de uma forma que aos 42, né? 42, 43 anos, eu não conseguia mais andar direito, cara. Eu andava 300 metros e eu tinha que respirar 3 vezes. Sim. A cada 100 metros eu respirar, nossa, eu tava mal pra caramba. Hoje eu tava conversando com um professor de educação física aí, o Zeca, foi nosso colega de trabalho. Sim. Ele assim, Guga, parabéns mesmo, cara. Uhum. Eu disse, e eu receber um parabéns de um professor de educação física, que é especialista, mestre e tudo mais, dá aula na Unesc e tal. Cara, é uma como é que eu vou dizer, uma gratidão, é uma gratificação maior, né? Sabendo que ele, né, segue, ele disse, cara, parabéns mesmo, porque é difícil. Difícil. Eu estava com 170. Sim. Tive que fazer toda a reeducação e aos 44 eu saio correndo 4 km todo dia. Tá louco? Que é o louco ali, ó? É o gordinho aqui. Gordinho enlouquecido, suando. Então, é um negócio que agora ficou legal, é gostoso e tal, mas assim, sempre tem que ter um profissional. Né? Tu passou por quantos profissionais, cara? Sim. A nutricionista, a psicóloga, o urologista, o onco, né? O clínico geral. Sim. Assim, ó, a gente tem que ter orgulho. Tu tem que ter muito orgulho. 70 quilos perdeu? 72. 72. Muito orgulho. E tem que ter mesmo, porque é teu mérito. Mas não conseguiria sozinho. Não. A gente não consegue sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. O endocrinologista, Dr. Davi, gente finíssima, da maior qualidade. Ele falou uma coisa assim que, foi assim, desmistificando a visão que a gente tem das coisas. Por exemplo, não tem problema nenhum. Por exemplo, se a pessoa tem né, estatisticamente ali nos cálculos, está numa obesidade, por exemplo, de ela tomar um remédio que seja receitado pelo médico específico para aquele caso. Porque a obesidade ela é uma doença. Ele falou uma coisa para mim que fica na cabeça assim, ninguém nunca fala assim, olha lá a fulana lá e tal, se curou da diabetes, mas tomando remédio é fácil, qualquer um consegue. Ninguém fala isso. Mas por que falam isso quando a pessoa perdeu 40 quilos? Tomando remédio qualquer um. Não é assim. O remédio é uma coisa só, né? E todo o esforço de físico e de deixar de comer as coisas que gosta, porque a cabeça ela é uma armadilha, né? Gigantesca, assim. Eu tive que começar a aprender a jantar às 6 horas. Né? Jantar. Então, assim, 9 horas, minha esposa fazia lá uma batatinha frita para os guris, né? Ou quem sabe um hambúrguer e tudo mais. Uma carninha, um arroz, que seja. Eu chorava, cara. Sim. Chorava 9 horas da noite, aquela fome batendo, eu me trancando no quarto. E, meu Deus, que vontade de comer uma batatinha frita. Sim. Não. E não dá, né? Tem acho que hoje tu já tá comendo algumas coisinhas e tal. Beleza. Mas tem um período aí de adaptação aí que tu não pode. Não pode. Não pode, porque se comer essa semana minha mulher brigou comigo porque eu ia comer uma bala. Tava uma bala. Meu enteado ia esquecer uma bala no carro. Eu falei, vou comer essa bala. Não, lá, solta essa bala. Solta essa bala. Mas é só uma bala. Hoje é só uma bala, amanhã é outra bala, depois é um chocolate e volta. E volta. E eu falei, tá, tens razão, vai. Joguei aquela bala no carro e saí bravo. Joguei aquela bala, saí do carro bravo. Mas sabendo que ela tinha razão. Ela tinha razão. É verdade. Mas ela dava coceira, vontade de comer aquela bala de iogurte. Bala de iogurte. Fica na mente aquela coisa. Aquela Sete Belo.
Mas não dá. Tem um período aí que... Porque eu não sei se em outras ocasiões... Não sei se tu fez dos 20 e poucos anos que parou de surfar e foi engordando o tempo inteiro, ou se nesse tempo se cuidou, emagreceu um pouquinho e voltou. Não, foi diretão. Não, até aos 24 anos eu me cuidava. Eu Sim. já tinha ido em algumas nutricionistas, já tinha perdido 40 quilos. Ah, sabe? tá. Mas assim, eu sempre me cuidei dos 16 até aos 24. Fazia dieta, voltava, fazia dieta, engordava de novo, fazia dieta, engordava de novo, sabe? E aí, dali em diante, eu digo, apertei o F e Sim. engordei dali em diante e fui engordando. E Só então tu vai concordar que já tinha feito esse caminho antes, que o difícil mesmo é manter. É manter. Emagrecer é difícil? Óbvio que é difícil. Mas assim, fecha a boca, faz atividade física, come direito, tu vai emagrecer, porque a equação ela é simples. Se tu gasta mais do que tu consome, tu vai emagrecer. Isso. Ponto. Mas o problema é assim, eu consegui o meu objetivo. Valeu, galera, vamos pro rodízio de pizza. É a primeira coisa que tu faz. Consegui, gente, vamos lá, vamos comer. E beleza, não tem problema de comemorar uma vez. Mas conversei com a nutricionista essa semana. Eu falei assim, agora vem o grande... Emagreci 10 quilos, não cheguei no objetivo ainda. Emagreci 10 quilos, mais uns 5 para o peso que eu quero ficar. Daí depois eu quero mudar o objetivo de que é na academia, ficar mais fortinho e tal. Depois vamos mudar, mas o objetivo de emagrecimento mais uns 5. Mais uns 5 quilos vai estar legal. E daí eu falei assim, agora vem o primeiro grande desafio, que são as férias. Aham. As férias vão ser um grande desafio. Nossa. Porque daí vai ter... Porque a rotina do trabalho, ela te auxilia. Porque não sei tu, assim, mas a minha dificuldade era assim, à noite, né? Almoçava direito. Né? Sempre almocei direito. Eu gosto de comer arroz, feijão, carne, salada. Eu gosto de comer comida normal. Eu nunca troquei, com raras exceções, eu nunca trocava o almoço por um hambúrguer. Não é do meu feitio. Eu prefiro comer arroz, feijão e carne no almoço. Sim. Então, comia razoavelmente direito. O problema era no meio da tarde, a correria do dia a dia. Estamos ali trabalhando, não trouxe nada para comer. Vou na Unesc pegar um pastel. Ia na Unesc pegar um pastel. Então, se tu te policia para a rotina e leva a tua própria comida, leva as coisinhas, vai dar tudo certo. E agora vai chegar as férias, eu não vou ter mais rotina. E isso vai ficar mais difícil. Mas eu tô focadinho para a nutricionista falou assim, olha, tu vai sair um dia, vai na casa de um amigo teu agora nas férias, e vai ser... Não vai ter como, né? Tu vai chegar lá e vai comer algum churrasco, vai tomar uma cervejinha, não vai ter como fugir disso e vai. Só não exagera. E no outro dia de manhã tu volta para a dieta normal. Não fica 2-3 dias. Vou ficar 2-3 dias de folga. Não. É uma refeição de folga porque te convidaram, porque não tem como escapar. Quando tá na tua casa, é a mesma dieta. Você falou em rodízio de pizza. Cara, eu comia 22 pedaços de pizza. Meu Deus. Hoje, se eu comer 6, já dá aquela... satisfeito. Sim. E outra coisa... E se eu comer 12, eu passo mal. Sim. E outra coisa também, a gente passa tanto trabalho para perder esses quilinhos que daí rola uma culpinha, né? Nossa. Não vou comer porque não vou comer muito aqui porque que eu tive aí, tudo que eu fiz até agora, né, tal, eu vou botar, não posso botar a perder. Aprendi a fazer um churrasco aí diferente, cara. Abobrinha, tal. Fazer um negocinho diferenciado, um pimentão, um ovo, tal. Ovo no espeto? Ovo no espeto. Um ovinho no espeto, esse aí é... Não, fazer uma barquinha de pimentão, aí tu coloca um salaminho no pimentão, certo. Fazer tipo um choripan. Muito bom. Sem o pão. Faz com, sem o pão. O pão é que é o problema. Faz o pimentão com... Então, assim, é um negócio que é diferenciado. Uma abobrinha, uma cenourinha na brasa, assim, ó, na grelha, né? Fazer um negocinho diferente, que daí tu não consome tanto aquela proteína. A carne. Mas aquela gordurinha da carne. Né? Aquilo que tu se alimenta. Salivou agora, eu já vi que tu salivou agora. Meu Deus. Mas aí tu se alimenta de uma forma diferente, legal. Sim. Cara,
te agradeço muito por ter esse tempinho aí para conversar com a gente. Eu que agradeço, né? imagina. Os colegas e pais aí de alunos nossos aí estavam junto com a gente e vão ver mais ainda, né? Porque fica gravado, então tem a galera que a gente espalhou aí, tem o link para visualizar, né? De uma forma legal aí, que tu possa visualizar hoje mais tarde, amanhã. Vou ver com a galera, vou ver com os amigos aí da sala. Beleza, né? Vai estar ali gravadinho e tudo mais. Show de bola, agradeço mesmo por ter esse tempinho para vir conversar com a gente. Tá? Que isso é legal, motiva eu estar aqui, né? Que eu comecei também num desafio, nem imaginava que eu ia estar fazendo 42 programas. Que demais. Né? O ano todo. Foi bem interessante, foi um desafio muito legal que eu assumi e a galera, né, curtiu junto, comprou. Né? Então, o Superação com o Peregrino foi sucesso. Se eu contabilizar aí quantas pessoas viram cada podcast que a gente fez, nossa, foi legal mesmo, cara. Foi divertido, teve instruções, né? Teve qualidade de informação, então muito massa mesmo. Os bons exemplos eles têm que ser levados adiante. Beleza. É isso. É legal. A gente motiva a galera, a gente inspira o pessoal, tanto os mais jovens, que enquanto eu estava correndo, muita gente veio ao lado correr junto, Forrest alunos. Gump. Momento Forrest Gump. Só não teve o Shit's Happen, né? Mas a galera veio junto e curtiu, cara. É muito bom, cara. Teve alunos que são autistas, que têm dificuldade em conversar. Sim. Vieram, conversaram, se abriram. Professor, tu vai correr hoje? Vou, tamo junto. Né? Legal. Então isso me motiva mais ainda, tanto a correr quanto a estar aqui conversando com o pessoal, tendo uma interação com o pessoal que está em casa, com vocês que vêm aqui. Nossa, é muito bom, cara. Obrigado por estar aí. Obrigado. Eu agradeço demais o convite, agradeço demais quem tá ouvindo, acompanhando a gente, e agradeço demais, assim, de muito coração a todo mundo que nesses meses reservar um tempinho para vir falar comigo e me dizer que ia ficar tudo bem. Pode e crer. dar força. Os alunos foram incríveis nesse período. Brincaram junto comigo, porque eu não sei ser diferente. Então, comecei a primeira coisa que comecei foi também é uma forma também de me motivar e de não deixar a peteca cair, né? Poderia ficar triste por um canto, mas eu comecei a fazer piada e rir e brincar. Lógico, teve momentos que eu fiquei triste, porque é normal, mas assim, eles brincaram junto comigo e me deram força e foram incríveis, assim. Então, de coração, assim, muito obrigado a eles que tiveram nesse a cada momento que eu me ausentei da escola, vinham no Instagram, vinham no WhatsApp dizer: professor, não veio hoje, tá tudo bem contigo? Como é que tu tá? Melhoras aí e tal. Família também, nossa, todo mundo minha esposa, minha mãe, meu pai, tios, vó. Tem que ter, né? Tem que ter esse alicerce, né? Tem que ter. Então foi demais, assim. E obrigado, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de vir aqui e falar. Show de bola. Pra todo mundo. Massa mesmo. Então, o Instagram do Ricardo é o Ricardo Shakira. Sim. @o Ricardo Shakira. Tem informações de show, tem informações de várias coisas lá? Tem, tudo vai estar lá. Agora, nesse final de ano, geralmente a gente dá uma pausa, né? Então, o pessoal vai pra praia, vai para outros lugares, então a gente dá uma pausa. Provavelmente aí, ou final de janeiro, meados de fevereiro, a gente já volta a todo vapor com os shows, né? Mas todas as informações a gente posta lá. Então, assim, quer saber quando é que vai ter o próximo show do Ricardo Shakira e também dos meninos que fazem show comigo, o Ernesto, o Maciota, a galera toda, quer saber quando vai ser o próximo show, é só me seguir no Instagram, que as informações estão todas lá. E não só informação, tem uns videozinhos que eu faço, pego um trechinho do show e às vezes boto lá, só para dar um gostinho, né? Sim, legal. Então, tem bastante coisa legal para acompanhar lá e para curtir também. Massa mesmo, show de bola. Lembrando que o Peregrino tem um canal próprio, né? Superação com o Peregrino no YouTube, certo? Os nossos vídeos aqui, os nossos podcasts ficam gravados e são postados lá no canal. Além disso, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, dê o joinha,
que a gente vai ser motivado por vocês para estar sempre aqui, mostrando situações interessantes, legais, superações que fazem com que a gente se motive a passar por desafios, certo? Valeu, pessoal! Gostaria de também deixar mais um recadinho que para mim é extremamente importante. O cara que está fazendo aniversário hoje foi quem me incentivou. Foi quem é professor também, tá? Professor, colega de trabalho aí. Trabalhou com a gente lá no Sedup, mas ele dá muita aula para fora, pós-graduação e tal. Então ele tá correndo direto Santa Catarina toda, cara. Ele vai para tudo quanto é lugar. O professor, camarada, amigo Rafael Glavan, hoje está de parabéns, hoje é aniversário dele, parabéns, tá? Muitas felicidades. Ele que me incentivou e disse, Guga, vai que se for 1, 2, 3, vai colocar no teu currículo que tu fez um podcast, assim, assado. Toca o barco, vai. E ele me incentivou muito, cara. Me ajudou, preparou a minha primeira pauta junto comigo, para que desse tudo certo e tal. Ele vinha antes, porque antes tinha a filhinha dele, que também tinha um programa aqui, e aí ele estava aqui, ele vinha para cuidar da filha, para ajudar a filha também, mas saía lá, Guga, como é que tá? Tudo bem? Tá calmo? Tá? O pessoal de administração tem isso. O pessoal de informática, como é que eu falei pra ti quando tu voltou assim? Cara, tu estás bem? Tô bem. Beleza. Dei as costas e saí, né? Cara, a gente tem uma dificuldade de interagir com as pessoas. Só sabe lidar com máquina, né? Pois é, aqui, ó. Com máquina fica muito ali. Cara, é estranho, cara, é estranho. Mas a gente acaba aprendendo, então a gente vai devagarinho melhorando essa interação aí. Pessoal, no mais, agradeço também Farben Tintas, Pensou Farben, Pensou Tintas, Zanata Tech, a empresa que produz os produtos de limpeza aí, hidrofugante, o limpa-telha, o limpa-obras, que está com a gente aí o ano todo. Tá? Muito obrigado a vocês também, apoiadores. E você que é de alguma empresa do bem, que é alguma empresa de academia, estética, ou qualquer outra empresa que quer demonstrar determinação, foco e tudo mais, vem comigo, gruda com a gente, certo? Nós temos local aqui para mais alguns apoiadores. Beleza? No mais, um grande abraço a todos, um bom final de semana, o Superação fica por aí. Obrigado ao pessoal que estava com a gente, que compartilhou, que conversou com a gente, que perguntou e tudo mais. Valeu, obrigado a todos, uma boa noite aí, um bom final de semana. Valeu, Ricardo. Valeu, Guga. Valeu, bom final de semana a todo mundo. Show de bola. Promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo. Inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba